Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, bem, nós continuamos cercados por essa novela, por esse seriado com várias e várias temporadas, que é a seleção brasileira e a definição de seu técnico. E mais uma vez as coisas mudaram lá, né? E eu acho engraçado a disposição de alguns veículos de comunicação fazerem um afago na senhora CBF. Porque colocam lá em destaque, tá? E não ficam nem com vergonha de fazer isso. CBF desiste de Ancelotti. Na verdade, não foi a CBF que desistiu de Ancelotti, foi o Ancelotti que recusou e desistiu da CBF e da seleção brasileira. E isso retrata, mais uma vez, a forma como a seleção brasileira perdeu total credibilidade. E aí, algumas pessoas falam assim: ah, Neto, mas os sauditas estão colocando muito dinheiro na mesa. Bem, isso é o que alguns veículos de informação estão trazendo. Meio que para colocar o cara como um mercenário e a CBF como assim, né? Nossa, a CBF na tentativa de resgatar os valores e o bom futebol de nossa seleção. Se existisse mesmo competência, se existisse mesmo um desejo legítimo, o nosso futebol ele nunca teria caído. Por mais que tivemos gerações e gerações que passaram pelo futebol brasileiro e não apresentaram a mesma qualidade técnica de gerações de décadas atrás, não justifica a forma como a seleção ela se distanciou de seu povo. A forma como o torcedor dos times brasileiros hoje enxergam a seleção como a vilã que pode sugar o jogador brasileiro e devolver ele em uma performance física pior. Houve um declínio de todas as formas. E o coração desse declínio começou nas cúpulas maiores. Não foi só a culpa do técnico, a culpa dos jogadores. Foi um conjunto de fatores que ocorrem dentro da Confederação Brasileira que levam a nossa seleção cada vez mais se desvalorizar. Então não adianta passar pano, não adianta tentar colocar os outros como vilão. Porque a realidade é que para o técnico aceitar a seleção brasileira, ele precisa ter a certeza de que ele vai ter autonomia. E isso ele não tem mais. E vocês querem saber a real? A real, CBF está morrendo de medo de Jorge Jesus. E eu vou falar para vocês o porquê. Bora pra vinheta. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não deixou o seu like, dá o like aí para dar uma ajudinha pra gente. Deixa seu comentário também acerca dos assuntos que iremos conversar aqui, que vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Tem bastante coisa legal pra gente conversar. E também não se esqueça de apoiar os nossos amigos e os nossos parceiros da Tribo da Sorte. Toda semana tem Mega Sena, toda semana tem Loto Fácil, toda semana tem Lotomania. E você pode acessar a plataforma da Tribo da Sorte, que é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal, e estar participando com eles lá. Lembrando, galera, que eles têm um advento de uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. E além disso, para os cupomzeiros de plantão, tem o cupom aqui do canal Opina Porco. É só você clicar no link que está fixado nos comentários ou no QR Code aqui e chamar o pessoal. Vai abrir um chat e você chama o pessoal lá. Eu gostaria do cupom lá do canal do Opina Porco. Eles vão gerar um cupom, esse cupom vai ser seu para utilização sua e você vai poder conhecer em qualquer produto da plataforma. Convido você a conhecer a Tribo da Sorte. Você que já conhece, convido você também a mais uma vez utilizar lá a plataforma dos caras, que os caras são gente boa, acreditam demais no nosso trabalho e são parceiraços nossos, e também vocês estão ajudando aqui a nossa comunidade. É isso daí, galera. Tribo da Sorte, tamo junto. E meus queridos, é o seguinte, a CBF ela morre de medo do Jorge Jesus. Sabe por quê? Porque assim, por mais que o Carlo Ancelotti ele é um técnico de primeiríssima prateleira,
ele é um técnico europeu, ou seja, que tem a sua autonomia, que tem o seu prestígio. Ainda assim, todo mundo vê ali, na gestão dele com o Real Madrid, que existe um certo corporativismo. Não tanto quanto está esclarecido dentro da seleção brasileira, tá? Mas eu estou falando uma certa formalidade, vamos chamar assim, uma certa formalidade corporativista. Eu vou classificar de outra maneira, até porque os princípios e valores do Real Madrid como gestão em si, de presidência, de diretoria, de tradição, de respeito aos princípios, origens e raízes dos clubes, é totalmente diferente de CBF. Totalmente. Então não tem como a gente colocar na mesma régua. Mas você entende o que eu quero dizer sobre a questão de ser um cara que, né, tem a sua performance mais pautada pelo lado mediador, pelo lado ponderado. Agora, o Jorge Jesus... o Jorge Jesus é aquele cara que ele chega colocando na mesa. E a primeira coisa que impede a seleção brasileira de assinar agora, prioritariamente, com o Jorge Jesus, chama-se Neymar. Já começa por aí, meus amigos. Com o Jorge Jesus na seleção, o Neymar não vai para a Copa do Mundo de 2026. Isso é assim, cara, sei lá, 80, 90% certo. E a CBF morre de medo de ter outros jogadores que nesse efeito dominó também façam parte desse grupo que não vai para a seleção. O Jorge Jesus, ele não é um cara que ele vai ficar ponderando. Ele não é um cara de fazer média. Eu tava vendo uma postagem do Paparazzo Rubro-Negro, quando o Diego, sabe o Diego lá do ex-jogador do Flamengo, que foi capitão? Ele faltou de um treino. Aconteceu lá uma situação, ele teve que faltar do treino. O Jorge Jesus descascou com ele. Inclusive falou que ele não merecia vestir a braçadeira de capitão que ele estava vestindo. O Jorge Jesus lavou e ensaboou com ele. E o Jorge Jesus é assim. Ele é um cara também que já não tem mais nada a perder, irmão. Ele não tem mais nada a perder. Então, assim, a CBF, ela olha com um olhar muito, sabe, espantado essa postura do Jorge Jesus em falar nas coletivas aquilo que tem que ser falado. Porque ele vai lá, ó, e joga na lata. Por que agora surgiu o nome do Abel Ferreira? Porque eles enxergam no Abel Ferreira uma pessoa que coloca panos quentes na situação. Uma pessoa que é extremamente respeitosa à hierarquia. E ele não fala nada se ele não tiver a autorização e a chancela de sua presidente Leila Pereira. Ele tem essa briga aí com a imprensa, mas a imprensa, galera, é algo distinto à Leila, tá? Sobre a postura com a imprensa, todo técnico tem um pouco de rusga com a imprensa. Até os europeus. O Abel Ferreira, ele seria um cara mais doutrinado. Vamos dizer assim, para não dizer outra coisa. E eles morrem de medo do Jorge Jesus. É por isso que o Jorge Jesus, ele é uma opção, mas ele é uma opção depois, entendeu? Do Carlo Ancelotti. E na verdade eu acho o Jorge Jesus uma opção até melhor que o Carlo Ancelotti. O Ancelotti é técnico de primeiríssima prateleira, só que ele é conservador no seu método de jogo. O Jorge Jesus não. O Jorge Jesus, ele é um cara mais ofensivo, mais agressivo no seu método de jogo. Só que também nas suas ideologias e princípios pessoais também. Isso não vale só pro estilo de jogo, mas vale também pro perfil de pessoa. Já o Abel é um cara mais ponderado. Ele é assim, ele esbraveja com a torcida, ele esbraveja com a imprensa, mas ele não vai esbravejar com a gestão. Ele não vai esbravejar com o bastidor. Entendeu? Ele não vai esbravejar com o grupo de empresários. Ele é um cara também mais assim, sabe? Entendo que eu sou pago para receber ordens. É isso. O Jorge Jesus não. E até agora não existe definição
de quem é o real técnico da seleção brasileira. Teve alguns aí que foram improviso, mas até agora não existe definição. E isso é uma triste, isso mostra o quão a Confederação Brasileira de Futebol está perdida. Porque nem ter a consciência plena e técnica do que querem, eles têm. Ah, Neto, eles queriam Carlo Ancelotti. Eles vêm querendo Carlo Ancelotti há anos. Só que vem nesse banho-maria que nunca se define. Meu amigo, somos a seleção brasileira. Você quer vir? Ai, não sabe? Então tá bom, então. Proposta vai pra outro. Tchau, acabou, obrigado. Só que nós estamos numa situação tão estarrecedora que a seleção brasileira tá baixando a cabeça e se humilhando a técnicos a fim de tentar manter ainda as suas políticas internas que acontecem dentro dos bastidores. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Lamentável. Neto, você acha que Abel Ferreira aceitaria a seleção brasileira? Olha, queridos, há umas semanas atrás nós até trouxemos aqui uma notícia de um veículo de comunicação de que o staff do Abel Ferreira teria sinalizado positivamente para uma conversa com a seleção brasileira. Mas sinalizar positivamente e aceitar o cargo em si são coisas totalmente diferentes. De umas semanas para cá, o Abel, eu acho que ele começou a engrenar de novo no Palmeiras. Ele começou a ter ideia de que ele precisava abandonar alguns fantasmas do passado, se livrar de algumas amarras que ele tinha como pensamento em forma de jogar, disposição de jogadores, e ele começou a ter novamente a mão do time. Isso pode fazer com que o cara mude de ideia, porque na época que saiu essa matéria, que o staff dele tinha sinalizado positivamente para uma conversa, era aquela época, cara, que o Palmeiras vivia uma panela de pressão. E ele estava muito, muito pressionado e visivelmente muito incomodado dentro do Palmeiras. E agora ele tá mais leve. Ele voltou a ser aquele cara, sabe, ativo em campo. Aquele cara que, pô, mesmo com o time ganhando, o cara tá lá se irritando, se indignando ali com os lances, tá brigando com a arbitragem, tá respondendo, né, no seco o jornalista. Ele voltou a ser esse cara. E, inclusive, aquele cara que admite que existem erros ali dentro que precisam melhorar. Mudou muito. Em poucas semanas, o Abel mudou demais o perfil dele. E isso fez com que o Palmeiras voltasse até aquela rotação. Não é um time invencível, não é um time imbatível, não existe isso. Mas ele voltou a ser um cara ali coeso nas suas decisões. Toma decisões erradas ainda? Sim, com toda a certeza do mundo. Ainda inventa umas modas, mas melhorou muito. Melhorou muito. Então eu acho que isso pode impactar também na questão ali seleção brasileira. E eu não vejo hoje ele aceitando um cargo na seleção brasileira. Não vejo. Não vejo. Ah, Neto, e se for depois do Super Mundial? O Palmeiras já tá se movimentando para não perder o Abel. Porque o empresário do Abel vai estar em maio aqui no Brasil. E o Palmeiras quer conversar e colocar proposta na mesa. A intenção do Palmeiras é que antes do Super Mundial o Abel assine uma renovação. Justamente por aquela ideia de a seleção brasileira vai esperar o Super Mundial para decidir o seu novo técnico. E aí eles podem entender que o Abel pode sofrer ali uma... Não sofrer, né? Claro que não. Mas receber uma proposta, né? Sofrer um assédio ali de CBF e companhia limitada. Mas eu acho que o treinador não iria. Sinceramente, não sei. Não sei. Eu acho que não. Me alonguei demais, viu, nesse assunto. A intenção não era se alongar tanto. Vocês viram que a CBF emitiu uma nota sobre a camisa da seleção brasileira. Aí tem muita gente falando assim, aí ó, tá vendo? A imprensa ficou colocando fake daqui, fake dali, mas todo mundo sabe que teve uma reunião sim para definir e a cor, ela seria diferente. Seria uma cor muito diferente à tradicionalmente utilizada. E isso todo mundo sabe, isso ficou confirmado. A CBF, ela viu o índice de rejeição e ela voltou atrás. Porque no fim isso poderia impactar mais negativamente as vendas do que positivamente. Eu acho que eles recuaram, viu? Eles viram a repercussão e recuaram. E tomara que tenha recuado. Hoje tem Copa do Brasil, amanhã também tem Copa do Brasil. Palmeiras enfrenta hoje o Ceará. Acho que vai ser transmitido na Amazon Prime. Só que o adversário do Palmeiras hoje, que é o Ceará, ele, na minha opinião, dessa terceira fase, né? Dessa terceira fase de Copa do Brasil, é o adversário mais desafiador e mais difícil de todos os outros clubes.
Ceará é o adversário mais chatinho de todos. Então, tô ansioso para a partida, para ver como que vai ser, qual que vai ser a disposição da equipe, se ele vai utilizar um elenco talvez alternativo, o que o Abel tá pensando pro jogo de hoje, mas na minha opinião é um dos adversários mais chatinhos aí de se enfrentar, e vamos ver como que vai ser hoje, vamos torcer. Galera, é o seguinte, ó, eu já vou aqui falar sobre o Flamengo. Ele fez uma coisa muito bacana, eu achei isso aqui muito legal, tá? Muito legal essa iniciativa, eu acho que isso aqui é extremamente importante da gente estar discutindo, não só na Federação Carioca, mas em todas as federações, na Paulista também, principalmente. Eu já falei com vocês várias vezes sobre isso, porque é o seguinte, tô tentando puxar a matéria aqui, mas a internet não tá colaborando comigo. É o seguinte, o Flamengo apresentou a FERJ, né, a Federação Estadual lá do Futebol Carioca, uma proposta de formato, de um novo formato do Campeonato Carioca. Inclusive, as outras equipes concordaram. Concordaram com o formato que o Flamengo apresentou. Todo mundo chegou no consenso de que seria um formato legal. E eles fizeram a apresentação desse formato onde tem 5 jogos a menos do que tem hoje, lá no Campeonato Carioca. Campeonato Paulista a disposição é diferente. Na minha opinião, tem que enxugar e enxugar muito também, talvez até mais. Talvez até mais. Qual que é a ideia deles? A ideia deles é separar 12 clubes em 2 grupos, com 6 cada um. E aí, dessa forma, esses 2 grupos se enfrentam. Os 4 primeiros colocados de cada grupo disputam quartas de final, com um jogo único. Aí você tem uma semifinal, com um jogo de ida e de volta, e você tem uma final com um jogo único novamente. Isso seria uma forma de enxugar o calendário em 5 jogos. Cara, 5 jogos é muita coisa. Se a gente colocar aí um jogo por semana, 5 jogos aí é mais de um mês de competição. Eu já falei várias vezes aqui sobre a morosidade das competições estaduais. Eu não sou a favor de excluir o estadual. Eu acho o estadual clássico, tradicional. Eu acho o estadual uma competição bacana. Embora muitas equipes estão levando como uma pré-temporada, eu acho ela muito positiva. Até mesmo para você entender como vai ser as outras competições, entender a melhor forma de dispor novos jogadores, etc, etc. Então, na minha opinião, enxugar ela é a decisão mais correta. Os clubes paulistas tinham que conversar sobre isso também. Porque aqui no estado de São Paulo a gente tem uma fase de grupos, cara, que, nossa, eu já falei várias e várias vezes para vocês, é desanimadora. Então a proposta aqui, que foi iniciativa do Flamengo, né? Tá aqui, ó, lá no Coluna do Fla, os créditos aí da notícia. Iniciativa do Flamengo, que foi apresentada às outras equipes. As outras equipes deram o aceite também. A galera chegou num consenso e eles estão colocando pra FERJ, que é uma possibilidade muito bacana também, de outras competições enxergarem esse formato e falar assim, opa, vamos mudar aqui também, vamos enxugar aqui também. Principalmente a competição paulista. Eu vejo muito extensa aquela fase inicial de grupos. São vários grupos, sabe, mano? Os caras parecem que estão fazendo uma Copa do Mundo. É um negócio... Na verdade, é mais longo que uma Copa do Mundo. Olha só, pra você ter uma ideia. Um torneio estadual, ele é mais longo que uma Copa do Mundo. Aí fica muito moroso, muito cansativo, né? Você estende o calendário, um calendário que já não é fácil. Lá com Copa do Brasil, com Libertadores, com Campeonato Brasileiro, você torna ele ainda mais abarrotado e mais difícil ainda, às vezes com jogos que o público nem tá tão interessado assim em assistir. Legal ser mais objetivo, menos jogos, né, reduzir ali em um mês a competição, assim você consegue espaçar melhor as outras competições, ou ter o entendimento tático e técnico que pro treinamento dos jogadores é até melhor, e até o descanso físico, para que entre na temporada mesmo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, com mais disposição e mais gás. Muito importante essa reformatação dos modelos do estadual, muito bacana, proposto aqui pelo Flamengo e pelas equipes cariocas. Vamos ver se a galera vai seguir também em outros estados esse exemplo. Galera, é isso daí, acabamos alongando demais o vídeo lá com as outras notícias, não era a minha intenção, tá? Até peço desculpas pra você, queria falar sobre mais assuntos, mas senão vai ficar muito grande, muito cansativo o vídeo, e aí acaba ficando aquela coisa amorosa. Acaba ficando igual as fases iniciais do campeonato estadual. Então, para ser mais objetivo, vamos encerrar por aqui. A gente vem em outro momento, fala sobre outros assuntos aí. Tamo junto.
Valeu, falou. Boa quarta-feira pra todo mundo, bom jogo a todos.